Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo essa aula, a gravação. Hoje vamos trabalhar a parte de direito do trabalho, tá? Nós somos uma epopeia trabalhando o direito do trabalho. E nós vamos enfrentar a parte de jornada, mas não a parte completa de jornada, mas sim os pontos essenciais que você tem que entender para a sua prova do seu exame de ordem. Beleza? Tranquilo? Já saúdo nossas alunas, queridas alunas e alunos que estão assistindo essa aula da minha mentoria. Vamos para cima. Vamos lá, então. Então, temos o seguinte, ó. Pessoal pega o material, o pessoal que está com a pessoal da mentoria já tem o material bisurado para estudar agora. Nós temos o seguinte, tá? A jornada padrão constitucional, ela é de 8 horas diárias e 44 semanais. Toma cuidado que não é ou, tá? Não é o conectivo alternativo. É 8 horas dias e 44 horas semanais. Quer dizer que você tem que trabalhar 8 vezes 5 dá 40. Então, de segunda a sexta, você trabalha 8 horas. 8 vezes 5, 40. Professor, mas é 44. Por isso que aos sábados pela manhã, muitos trabalham para completar essa jornada de 44 horas semanais. Por isso que é 8 horas diárias e 44 horas semanais. Beleza? Primeiro ponto é isso de importância que nós temos que ficar atento. Então, já falei isso na outra aula, repito. Eu posso compensar, professor. Professor, eu tenho uma pessoa da minha empresa que ela guarda o sábado, religiosamente, ela guarda o sábado. Beleza. O que eu vou fazer, professor? Vou mandar embora essa pessoa, e é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito técnica, ela é rápida. Eu não posso perder essa funcionária. O que eu posso fazer? Faz um sistema de compensação com ela. Como assim? Você faça com que ela trabalhe na segunda 9 horas, faça com que ela trabalhe na segunda 9 horas, na terça 9 horas, na quarta 9 horas e na quinta 9 horas. Na sexta-feira ela vai trabalhar apenas 8 horas normais e no sábado ela não precisa ir trabalhar. Veja, existiu uma chamada compensação. Nesse sistema de compensação, não há que se falar em hora extra, tá? Professor, mas ela vai falar, mas eu estou trabalhando 1 hora a mais. Você vai dizer, está trabalhando 1 hora a mais para que você não precise trabalhar no sábado. Então, esse regime de compensação é perfeitamente admitido no direito brasileiro e isso pode ser ajustado por acordo escrito. Lembrando que a regra, se você tiver dúvida na hora da prova, se o acordo é escrito ou é um acordo coletivo, marque o escrito. Lembra disso. Com 2017, o legislador infraconstitucional trouxe a ideia do negociado preponderar sobre o legislado. Então, a negociação ela prepondera sobre a lei. Então, trouxe várias características, dentre elas o acordo escrito. Beleza? Então, o acordo escrito, inclusive, já existia lá para o doméstico, refletiu para todo o ordenamento, para várias situações. Existem algumas que são coletivas? Sim, a gente vai ver durante os nossos estudos, mas a regra, se você tiver dúvida, marque acordo escrito. Beleza? Vamos continuar nossos estudos. Vamos lá. Depois eu tenho o seguinte, para os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatório a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico eletrônico, está no artigo 74. Deixa eu abrir aqui, abre a sua CLT também, deixa a sua CLT aberta. Abre para a minha CLT, deixa ela engatilhada aí. Vamos lá. Eu vou jogar a minha aqui, para que eu possa acompanhar, porque às vezes eu posso escorregar na maionese e falar algum artigo errado, e agora não é hora de falar a informação errada, agora não dá tempo. Artigo 47, vamos lá. Como? 47. O 47, livro de registro, olha aí, olha só, eu sabia que tinha uma coisa errada. Tá aqui. O empregador que mantiver o empregado não registrado nos termos 41 terá multa de 46. Então, por isso que eu falei que esse 47, 74. Vamos ver aqui o 74. Beleza? Meu computador está meio atrasando. O vídeo está travando, meninas? Tá tudo ok? Me dá um feedback. Tudo ok. Tá tudo ok? Sim. Beleza. 74. Já achei aqui, Delma. 74. Então tá. Aqui a minha internet mesmo que está meio devagar. 74, peraí. Hoje não é dia de você ficar mole, internet. Lê para mim o 74 aí, Delma.
Ou quem tiver com 74, abre para mim aí. Pode ler. Vamos, gente. Ajuda. Oi? 74. Delma, ajuda, Ingrid. Sueli. O chat aí, professor. Ah, jogou no chat? Ah, tá. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Beleza. Então esse negócio que eu falei para você de mais de 10 empregados aqui, pode riscar ele aqui, viu? Sabia que já não existia mais 74. 74 agora, deixa eu mudar mude o seu material, por favor. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Cabeça grande não é à toa. 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Bacana. Então não trouxe essa obrigatoriedade de mais de 10 empregados, e sim, tá? Parágrafo 2º. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatório a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Então, eu tenho um aumento, que era mais de 10, hoje passa por mais de 20 trabalhadores. Opa, isso aqui é importante. Então, eu quero que você grife aí no seu material o artigo 74. Material não. Marque na sua CLT, tá? Eu vou ter que alterar o material aqui que está desatualizado. Não está com 74, parágrafo 2º. Por favor, então risca aí no material 74, que eu anotei no material, e coloque aí o parágrafo 2º. Então o parágrafo 2º fala, para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Antes, Delma, era só 10 funcionários, eu era obrigado a fazer anotação. Hoje, pela nova seletista, eu tenho que mais de 20 funcionários. Mais de 20 funcionários são 21, tá? Será obrigatória a anotação de hora de entrada e saída em registro manual, mecânico, eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria de Previdência do Trabalho, Ministério e Economia, permitida a pré-assinação do período de repouso. Bacana. Todo mundo anotou o 74 com as retificações? Retifica aí o seu material, por favor. 74, parágrafo 2º. Beleza. Pessoal que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Aí nós começamos a estudar agora, tá? Estamos no 74. 74 no material está desatualizado, por favor. Ajusta o material aí. 74. Agora tem que ser o parágrafo, com a leitura do parágrafo 2º. Então, vou ditar. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2º. Para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico com instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinação do período de repouso. Legal que já está com atualização, né? Porque, na verdade, não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Hoje não existe mais o Ministério do Trabalho. Hoje, na verdade, existe essa Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Beleza? Vamos fazer essa questão aí. Quem está chegando agora, estamos falando de jornada, registro, variação de jornada e tempo à disposição. Um empresário explora o ramo de farmácias e drogarias, possuindo 16 filiais divididas por 2 estados da federação. Cada filial tem 5 empregados, todos com CTPS assinada. O empresário, desejando saber se precisa manter o controle escrito de todos os empregados, todos os horários de entrada e saída dos empregados, procura você como advogado, orientá-lo. Diante da situação retratada e com base na certeza, assinar a alternativa correta. Letra A. O controle de ponto deverá ser mantido porque a empresa possui mais de 10 empregados? Não. Letra B. A análise deverá ser feita por cada estado da federação, sendo obrigatório o ponto se houver mais de 10 empregados? Não. Letra C. O empresário não precisará manter o controle escrito porque tem menos de 10 empregados por estabelecimento. Beleza? A alternativa correta, letra C. Bacana? O que aconteceu é que o examinador, em 2017, tinha recém mudado a CLT. E estava todo mundo nesse ritmo, sabendo que mais de 10 funcionários você tinha que fazer anotação. Depois disso, ele jogou. Bom, todo mundo está nesse bitolado, então eu vou jogar agora 18.
Não é necessário, tem que ser mais de 20 para ser obrigado a assinar a carteira, para ter o controle de jornada. Então, se a Adriana Medeiros tem uma empresa, e a Adriana Medeiros tem uma empresa cheia com 25 funcionários, e ela abriu uma loja chamada H Stern, lá no pé da 90, para poder fazer o regaço. A Adriana foi lá e montou. E aí ela botou 25 funcionários para trabalhar nessa joalheria. Precisa fazer anotação, precisa ter controle de jornada, sim ou não? Sim, tá? Esse controle pode ser um controle por ponto, ou pode ser controle pelo meio de mecânico ou eletrônico. O pessoal tá ligando aqui. A Veridiana tá aqui. Manda um WhatsApp para a Veridiana aí, Laís. Ela tá perdida. Mande um WhatsApp para ela aí. Qual o link? O link é o gente a gente desde hoje só usamos essa sala de aula e o pessoal vem perguntando qual o link que é, né? É o mesmo link de sempre, gente. É a mesma sala. Deixa eu marcar aqui. Se a pessoa todo dia fosse fazer um link, tava lascado. Talvez ela tá achando que é pelo Não, YouTube, eu mandei no WhatsApp, né? Ela já vai YouTube. entrar aqui. Vamos lá. Não, eu avisei, né, que ia ser. Vamos andar. Gente, esse ponto, esse quadrinho que eu fiz para vocês aqui é um ponto muito importante, tá? O que é isso? Não serão descontados nem computados como jornada extraordinária as variações de horário do registro do ponto, não excedentes 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos, tá? Então, por exemplo, se você saiu da empresa, né? Aí você quer bater o seu ponto rapidinho, você leva mais de 5 minutos para poder encerrar. Esses 5 minutos é um tempo de tolerância. Na verdade, a somatória são 10 minutos. 5 minutos, digamos, na hora do almoço, 5 minutos depois, à noite, na hora que você vai sair da empresa. Então, esses 10 minutos não é considerado tempo à disposição e não é considerado extra, tá? Mas você tem que tomar cuidado que tem algumas situações que não é considerado tempo à disposição. E eu aposto uma questão em cima desse ponto aqui, tá? Essas aulas agora vão ser aulas premonições, tá? Olha só. Preste atenção. O que não pode ser considerado tempo à disposição? Imagina a seguinte situação. Eu estou dentro da igreja, tô na empresa, e a empresa fala o seguinte: olha, Kleber, depois do serviço, lá às 17 horas, nós teremos um culto ecumênico. Fala, beleza. Você quer ficar? Eu vou ficar aí para curtir um pouquinho. Quanto tempo vai ser? 2 horas. Beleza. Toda sexta-feira eu tenho esse culto ecumênico na minha empresa. Bacana? Bacana, maravilha. Toda sexta-feira. Eu sou mandado embora da empresa. Ou o funcionário é mandado embora da empresa. A pergunta é, o funcionário pode requerer essas 2 horas que ele ficou ali como hora extra? Não. Tá? Inclusive, a norma trabalhista trouxe uma lista de situações, aí você tem que ficar atento, que o examinador vai colocar uma dessas situações e vai te falar, ele tem direito à hora extra? Vai dizer o quê? Não. Bacana? Vamos à lista. Olha só. O que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando empregado por escolha própria. 1. Buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas. Está chovendo, caindo um dilúvio, e a pessoa entra dentro da empresa para poder esperar a chuva passar. Nesse caso, não há que se falar em hora extra, tá? Eu lembro quando eu trabalhava na Fiente, quando eu fui advogado da Fiente, né? Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso. E lá tinha um sistema que o computador, ele fechava. Dava 18 horas e dava uma tolerância, ele fechava, ele não deixava, ele não abria nada, o computador travava. E outra, aí tinha um fiscal, um segurança que chegava no setor e falava, ó, galera, vamos embora. Não deixava ficar no setor. Encerrou, vamos sair. Pelo fato de quê? Para evitar até a situação de cobrança de hora extra. Isso lá em 2000, lá vai fumaça. Então agora, em 2017, isso foi legislado. Então não há que se falar em hora extra. Beleza? Que mais, professor? Vamos para a lista, ó. Prática religiosa. Tá chovendo, professor. Já vi questão da OAB, falou disso. O cara tá chovendo, escondeu para abrigar a chuva e depois ele pediu hora extra. Não tem como. Que mais? Prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Opa, aqui é perigoso, tá? Grifa essa partinha final aí, por favor. Grifa essa parte final. Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, o que quer dizer isso? Se a empresa, vocês sabem, quem trabalha, por exemplo, na Ambev, ou trabalha na Coca-Cola, eles têm a roupa própria deles, ou quem trabalha na JBS, existe um macacãozinho deles, tá? Para eles poderem trocar a roupa do açougue. Então, esse período, quem tem que trocar esse uniforme lá na empresa, aí tem uma obrigatoriedade. Ó, Kleber, você tem que sair, saiu da empresa, terminou de fazer o seu trabalho de descarne, fez a parte de descarne, cortou lá a parte do osso lá, descarne, pá, beleza? Tira a sua roupa, deixa no seu armário lá
e pode ir embora. Então, como é obrigatório eu trocar a aula, trocar minha roupa dentro da empresa, esse tempo à disposição poderá ser cobrado como extra. Entendeu? Poderá ser cobrado como esse. Mas normalmente as empresas encaixam certinho esse time de eu bater o sinal e trocar de roupa e sair, para que não seja exigido. Mas, nesse caso, veja que a lei deu uma cancha. Troca de roupa uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Se houver obrigatoriedade de trocar a roupa na empresa, poderá existir hora extra. Entendeu? Se não precisa trocar a roupa na empresa, não há que se falar em pagamento de hora extra pelo tempo à disposição. Entendemos isso? Bacana, bacana, ótimo. Vamos devagarzinho, para a gente poder matar hoje. Vamos fazer uma questão aqui. Vamos lá. Fala assim, Lúcio foi dispensado do emprego. Menina, se você quiser desligar o vídeo, pode ficar à vontade, tá? Não precisa ficar ligado, não. Hoje eu estou dispensado. Você às vezes quer ficar em casa, você quer jogar a roupa aqui, a cabeça, pode ficar à vontade, tá? Vocês ficarem tranquilas. E a Adriana está na mesma praia da Adel, que interessante. Vamos lá. Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou dia 17 de 11 de 2017 a 20 de março de 2018. Por ser o empregador... lembra, deixa eu dar um bisu já aqui, ó. Lembra, tá? Quando o cara saiu da empresa, ele tem 2 anos para poder pedir as contas. Você sabe disso, né? Para entrar com a ação, botar no pau a empresa, né? Terminou o contrato de trabalho, ele tem 2 anos para poder propor a chamada ação trabalhista. É o prazo decadencial. Ele vai 2 para frente e vai 5 para trás. É a dança da pessoa, daquele que tem um pezinho manco, né? Ele dança 2 para cá e 5 para lá, porque a perna é curtinha, ele dá 5 para cá, 2 para cá e 5 para lá. 2 para cá. Já viu a pessoa que tem a perninha meio deficiente dançando? Não tem um 2 para cá e 2 para lá? Então ele faz 2 e vai 5, porque não consegue firmar o pé. Aí 2, aí 5, não consegue firmar o pé. 2 e 5 vai para trás. O que significa isso? Horrível essa piada, mas tudo bem. Então o que eu quero dizer para você? Depois que terminou o contrato de trabalho, ele tem 2 anos para poder requerer seu tempo trabalhista. Depois que acabou o contrato de trabalho, ele tem 1 ano, 2 anos. Ele tem 2 anos para poder propor a ação trabalhista, tá? Ele retroage 5 anos para trás. Ele retroage 5 anos para trás. Então, ele pode requerer 5 anos que ficou para trás, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode requerer 5 anos que ficou para trás, entendeu? Claro, quanto mais ele demorar aqui, mais aqui atrás vai recolher. Ou seja, quanto mais tempo ele demorar para entrar com a ação, mais esse prazo aqui vai diminuindo, tá? Porque se ele levar 2 anos para poder entrar com a ação, ele só vai ter direito a 3 anos. Porque vai diminuindo. O professor não está aparecendo. Aí, melhorou. Entendeu? Então você tem 2 anos para entrar com a ação. Você tem 2 anos para entrar com a ação. Terminou o trabalho, ele tem 2 anos para entrar com a ação. Se ele demorar 2 anos para entrar com a ação, esse rabinho aqui vai diminuindo também. Quanto mais avança aqui, esse aqui mais diminui. Se ele terminou, saiu da empresa, no dia seguinte ele entra com a ação, ele vai ter 5 anos para retroagir. Professor, se demorar 1 ano, ele vai perder esse último ano aqui. Só vai ter esses 4 anos para pedir. Professor, e se demorar 2 anos? Quase 2 anos. Aí ele vai diminuir, ele vai ter só direito a 3 anos. Entendeu? Então vai diminuindo esse prazo aqui em detrimento desse daqui. Ok? Beleza? Não vou falar de prescrição aquisitiva ou prescrição parcial, não é o momento agora, mas eu quero que só entenda isso, tá bom? Beleza? Vamos evoluir. Professor, só um minuto. Esse 5 anos atrás é o direito que ele tem de entrar com ação? Não. É o direito que ele tem para entrar com ação é 2 anos. Ah, entendi. Ele pode requerer os direitos trabalhistas retroativos a 5 anos. Vamos botar número. Ele sai em 2021. Que dia que é hoje? Dia 7. 7/6. Ele vai ter até 21. Ele vai ter até 21, 22, 23. Ele tem até 7 de junho de 2023 para entrar com a ação. Se ele saiu hoje do serviço, ele tem até 7 de junho de 2023 para entrar com a ação. Vai entrar com o processo. E aí ele pode retroagir para 2020, 19, 18, 17, 16. Entendeu? Se ele saiu hoje da empresa e amanhã ele entra com a ação, ele pode retroagir 5 anos para trás. Professor, se passou, perdeu. Por isso que a pessoa não pode demorar para entrar com a ação. Beleza? Tranquilo, vamos avançar. Então vamos continuar com a questão.
Lúcio foi dispensado do emprego no qual trabalhou 17/11 de 2017 a 20 de março de 2018, por seu empregador. Na sociedade empresária em que trabalhou, Lúcio batia o cartão de ponto, apenas no início e no fim da jornada efetivada de trabalho, sem considerar o tempo de café da manhã, de troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis comum que ficavam na posse do empregado. Ponto. E o tempo que ele jogava ping-pong após almoçar, já que eu fazia em 15 minutos. E poderia ficar jogando até o término do intervalo integral. Você foi procurado como Lúcio como advogado, no caso, em ingressar com a ação pleiteando horas extras pelo tempo indicado no enunciado, não constante dos controles de horário sobre o caso à luz da CLT, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Vamos indicar. Letra A. Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesas não constituem tempo à disposição. O que ele fazia? Vamos investigar. Primeiro, Lúcio, tarará, jornada, ele fazia o quê? Café da manhã e troca de uniforme, que consistia em vestir um jaleco branco e tênis que ficava na posse do empregado. Então, quer dizer que esse uniforme não era obrigatório. Não era igualzinho da JBL. Então, nesse caso, não há que se falar em tempo à disposição. Não há que se falar em hora extra, beleza? Então, tira o jaleco. Essa troquinha de uniforme também não dá. O café da manhã também não entra, tá? Porque seria atividade de lazer. Na lista que eu disse para vocês lá em cima, lazer e alimentação. Tempo de café da manhã também não entra. Então, se a empresa voluntariamente oferta o café da manhã, ele não entra tempo à disposição da empresa. Ah, professor, mas ele ficou ali 30 minutos antes ou 30 minutos depois. Não tem problema. Bacana? Não inclui como tempo à disposição. Lembra aquela regra que eu falei para vocês? Na dúvida, na questão trabalhista, na dúvida, quando você não saber nada, você fala, puta que pariu, não lembro disso. Será que esse trabalhador vai ter direito? O que você vai dizer? Não, ele não tem direito. Mas só nessas horas. E aqui a questão reflete isso. Olha lá, letra A. Lúcio não faz jus às horas extras pelas atividades indicadas, pois as mesas não constituem tempo à disposição do empregador. Beleza? Tranquilo? Entenderam por quê? Vamos avançar. Vamos lá. Próxima questão. Renato trabalha na empresa Ramos Santos Limitada, exercendo a função de técnico de manutenção. De segunda a sexta, ele trabalha das 8 às 17 horas. Beleza. Com 1 hora de almoço. Maravilha. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Sem intervalo. Beleza. Aí completa as 44 horas semanais. Ocorre que, por reivindicação de alguns funcionários, a empresa institui um culto ecumênico. Opa, parou. Se a questão falou de culto ecumênico, ela vai te perguntar se esse tempo que ele ficou lá vai se contar como jornada. Você vai dizer o quê? Não conta como jornada. Beleza? Você já dá o estalo. Culto ecumênico, opa, parou. Prática religiosa, quase que a língua enrolou agora. Prática religiosa não entra como tempo à disposição. Beleza? Vamos continuar lendo a questão. Culto ecumênico toda sexta-feira, ao final do expediente, cujo comparecimento é facultativo. O culto ocorre das 17 às 18 horas e Renato passou a frequentá-lo. Diante dessa situação, na hipótese de você ser procurado como advogada ou advogado, em consulta formulada por Renato sobre a jornada extraordinária, considere o enunciado e a legislação trabalhista em vigor assinar a alternativa correta. Letra A. Renato não faz jus a qualquer hora extra. Acabou. Beleza? Dúvidas? Não, né? Tranquilo, né? É só você lembrar desse quadrinho aí que eu disse para vocês. Normalmente a prova vai colocar o quê? O culto ecumênico é bacana de colocar. Café da manhã é bacana, porque são práticas rotineiras nas empresas. O café da manhã, aí algumas empresárias aqui, as alunas vão falar, já não vou mais ofertar café da manhã para aqueles porcaria. Calma, não vai entrar na jornada, pode ofertar, tá? Ingrid é empresária, então não pode ofertar, não tem problema não, viu? Esse não vai gerar hora extra pro cara. O cara vai trabalhar com mais fome, né? Com menos fome, vai trabalhar com mais vontade, né? Vamos lá, vamos continuar.
Não existe mais, meus amigos, a chamada jornada itinerary, tá? Acho que já falei disso para vocês, mas vamos lá de novo. Não existe mais a chamada jornada itinerary. Jornada itinerary, até o nome fala, itinerário, né? Eu lembro de iter criminis, né? Que nós estudamos lá no direito penal, o caminho do crime. Então, jornada itinerary é um itinerário. Antes era assim. Eu trabalho lá na Quiprocó do Oeste, lá em Várzea Grande, lá no Ribeirão, não sei lá das quantas lá. E aí lá é um curtume. Você sabe disso, né? O curtume, o cheiro, não dá para você colocar o curtume dentro da cidade, por questões ambientais, né? Sabe que tem que ter a licença prévia de instalação e operação. Nós já aprendemos isso, o pior, né? Então, nessas licenças, tem que ser realizado em local afastado. Então, como lá não tem transporte urbano, não tem transporte de ônibus, a empresa fornece. Porque se a empresa não fornecer, não vai ter funcionário lá. Beleza? Aí o que as empresas fazem aqui no Mato Grosso, aqui em Cuiabá? Eles vão até o porto, que é uma região aqui da cidade, lá no porto, né? E aí, o que acontece? O bairro tradicional aqui de Cuiabá para na praça, e aí os funcionários entram no ônibus e vão até o curtume. Bacana? Terminou o trabalho, volta. Só que era assim, quando o tempo de deslocamento era 1 hora de deslocamento. Era 1 hora de deslocamento. Até chegar ao curtume. Terminou o trabalho, eles voltavam mais 1 hora. Então, quer dizer que, liquidamente, eles só trabalhavam 6 horas. Porque 1 hora de ida e 1 hora de volta daria 8. Então, essas horas de ida e volta era contado como se fosse tempo à disposição. Então, inclusive, discutia muito isso. Eu já cheguei a discutir muito isso, estudava muito isso, se acontecesse uma briga dentro do ônibus. Se acontecesse uma briga dentro do ônibus, era a situação de justa causa. Se o cara batesse no seu superior, se não fosse uma situação de legítima defesa, como fala lá o 482, 462 lá da CLT. Então, nesses casos, discutir isso. Hoje, não tem mais isso. Hoje, o cara vai levar 1 hora para trabalhar, vai trabalhar 8 horas lá e vai voltar em 1 hora. O que a CLT fez? Qual que é a justificativa? Isso aí eu li no projeto de lei. Eu fui ler o projeto de lei. A explicação era que, como as empresas era muito oneroso as empresas essa situação, porque eles trabalhavam 6 horas, tinham que fornecer o ônibus. Eles falaram assim, vamos tirar esse ônus da empresa, essa necessidade de pagar o sujeito nesse período de deslocamento, porque aí as empresas irão investir em melhores transportes coletivos para os seus funcionários, aumentando a qualidade de vida dos funcionários. Fizeram isso? Porra nenhuma. Aumentou o lucro, porque não precisava pagar mais, 8 horas, e fizeram o quê? Não melhoraram nada. Bacana? Mas isso aí é outra questão. Mas só quero que você fique atento. Se a prova falar alguma coisa desse sentido, ele trabalhou, ele vai ter direito, você vai dizer, não tem direito. Tá? O advogado trabalhista hoje em dia é um advogado negacionista. Né? Tudo o cara chega e fala, eu tenho direito, você vai dizer, não tem. Mas eu não tenho. Não tem. Esse aí você tem. Bacana? Vamos continuar. Beleza, eu falei, até coloquei aqui o tempo da boca da mina até o local ainda é computado como tempo à disposição do empregador. Tem o artigo 249 da CLT, esse daí tá valendo ainda, tá? Artigo 249 da CLT. O artigo 249 da CLT, ele traz a respeito disso, ele traz a possibilidade, todo o tempo de serviço efetivo excedente a 8 horas, ocupado do anterior, considerado trabalho extraordinário, é isso mesmo? 4 horas, navegação, mas hoje tá difícil minha anotação, hein? Não tá batendo nada. Boca da mina. Tá aqui, 294. Corrige aí, galera, 294. Corrige aí, não é 249, 294. O 294 fala assim, ó. O tempo despendido, gastado do empregado da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Então, isso daqui não mudou, tá? Então, quer dizer que é porque assim, não é na nossa realidade tamanha, né? A gente conheceu uma mina a usina, mas quando você trata da mina, uma mina especializada, o tempo, às vezes, da boca, do início da mina, até ele chegar à profundidade certa para começar a escavação, pode levar um tempo maior de 1 hora. Vai com aqueles pequenos elevadores. Então, nesse caso, o tempo de deslocamento aqui
é contido como tempo à disposição do empregador. Isso aqui não mudou. O que mudou é o deslocamento do trabalho para o serviço e do serviço para o trabalho. Se falar para você da boca da mina, você fala, opa, essa daí continua valendo. Te dei a exceção à regra. Tá? A exceção que não vale nada, mas a exceção é essa situação da boca da mina. Beleza? Bom, já existia na nossa Constituição chamada jornada por tempo parcial, tá? Já existia a jornada por tempo parcial. Então, o que trouxe o artigo 58A? Pega a sua CLT e vai para o 58A. Se você não tiver com material, mas todos estão com material, eu fiz para vocês, inclusive, uma anotação a respeito do 58A. O que é o 58A? Vai tratar da chamada jornada por tempo parcial. Quanto que dura essa jornada por tempo parcial, professor? A duração não deve exceder a 30 horas semanais. Bom, é diferente da jornada padrão constitucional? Sim. A jornada padrão constitucional, como quando eu já abri essa aula de hoje, é de 8 horas dias e 44 horas semanais. Essa é a jornada padrão constitucional. Não quer dizer que possa existir outras jornadas diferentes dessa padrão constitucional, como essa do regime tempo parcial. A CLT nos ensina da seguinte forma: a duração não exceda a 30 horas semanais. Essa é a primeira informação que tem que guardar, tá? Sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Outro ponto importante, que não cabe hora extra nas jornadas de tempo parcial, tá? Essa é a regra nossa. Não cabe, pode anotar. Já está no material, tá? Só você grifar lá, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. No nosso material, eu já grifei até em outra cor para você lembrar, tá? Ou ainda aquela que a duração não exceda a 26 horas semanais, com possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. Vamos lá. Existem duas espécies do gênero tempo parcial. Eu tenho a jornada por tempo parcial de 30 horas e eu tenho a jornada por tempo parcial de 26 horas. A jornada por tempo parcial de 30 horas, essa não cabe hora extra. A jornada por tempo parcial de 26 horas semanais, essa cabe hora extra. De quanto, professor? De quanto? Do acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. 6 horas por semana, não por dia. Então, essas 26 mais 6 vão chegar a 32 horas. Perfeito? É isso, minha conta, tá certo? 6 mais 6, 32. Isso, bacana. Então, ela pode chegar a 32 horas semanais. Então, quer dizer que a jornada por tempo parcial de 30 horas, essa não pode existir hora extra. A jornada por tempo parcial de 26 horas, essa pode existir a hora extra, mais 6 horas extras na semana, tá? Não é 6 horas hoje, 6 horas amanhã, não. 6 horas contado na semana. Beleza? Continuando. O salário é proporcional à jornada, óbvio, né? Em relação aos empregados que cumprem as mesmas funções tempo integral. Lembra que eu falei para vocês a respeito do trabalhador intermitente? Lembra que eu falei o seguinte: quando ele vai fazer a função intermitente, ele tem que receber os mesmos valores da pessoa que trabalha lá de forma fixa. Lembra disso que eu falei para vocês? Que o intermitente tem essa característica. Eu vou lá trabalhar, mas eu tenho que receber o mesmo padrão da pessoa que trabalha para você de carteira assinada fixa. Mesma coisa aqui na jornada de tempo parcial. Não pode ter essa fuga. O trabalhador trabalha em um regime menor de horas, mas o salário, ele tem que olhar o outro cara que trabalha lá de forma de 44 semanais. Eu pergunto, você trabalha, qual que é a sua jornada? 44 semanais. Quanto você ganha? 1.000. Porra, meu é parcial, eu vou ganhar menos que R$1.000? Não, então tem que ser proporcional à minha jornada. Então tem que ser proporcional àquele cara que faz a jornada normal. Nesse ponto é bacana. Nesse ponto o legislador acertou. Não pode ter uma discriminação, tá? Não pode ter discriminação quanto a isso. Se eu faço o mesmo trabalho com você, com a mesma energia, com a mesma força, mesmo que minha jornada seja menor, eu tenho que ganhar proporcional à pessoa que trabalha com uma jornada maior. Beleza? Tranquilo? Isso aí o legislador joia para ele. Ele acertou. Que mais? A hora suplementar 50% sobre a hora normal, essa aí não mudou. Mudança dos atuais empregados para o parcial, aqui é importante, tá? Eu quero que você grife aqui essa mudança. Lembra que eu falei para vocês que a regra é o acordo individual? Sim ou não? Sim, isso que eu falei para vocês. No desespero, você não sabe, você joga acordo individual. Só que aqui é uma exceção, tá? Aqui, se você falar de tempo parcial, você lembra, negociação coletiva quando? A mudança dos atuais empregados para o parcial, tá? Então, nesse caso, os caras já trabalham 8 horas diárias, 44 semanais. O empregador chega
ele vê nessa situação da pandemia que a mudança para o parcial é melhor para ele. Ele consegue compilir, consegue comprimir melhor a jornada, ele trabalha com 30 horas com os funcionários, ele gasta menos, e aí ele quer fazer isso, ele quer mudar os alunos, os seus servidores que são de 44 semanais e 8 horas diárias para 30 horas direto, semanais. Nesse caso, essa mudança daquele que é definitivo para o parcial, essa daí precisa da negociação coletiva, ou seja, precisa de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Qual a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva? Amplitude, já falei isso para vocês. O acordo coletivo o acordo coletivo se dá entre uma empresa e o sindicato. O acordo coletivo, a amplitude dele é menor. O acordo coletivo se dá entre uma empresa, o empregador mais o sindicato dos trabalhadores. A amplitude é menor. Já a convenção coletiva é briga de cachorro grande. Convenção coletiva é briga de cachorro grande. Convenção coletiva é briga de cachorro grande. Convenção coletiva é sindicato contra sindicato. Sindicato dos trabalhadores mais sindicato dos empregadores, por exemplo. Todas essas duas, tanto o acordo como a convenção coletiva, são espécies do gênero negociação coletiva. Já perguntei isso para vocês. Eu quero ouvir o áudio. Se eu tenho um direito aqui e um direito aqui, estão conflitantes, qual prevalece? Eu tenho uma empresa que o acordo coletivo fala o seguinte, hora extra para o funcionário vai ser só 50%. E a convenção coletiva fala que a hora extra para o funcionário é 60%. O acordo coletivo fala que é 50%, padrão constitucional, e a convenção coletiva fala que é 60%. O empregado te procura como advogado ou advogada. Doutora, qual que eu tenho direito? O acordo coletivo ou a convenção coletiva, que é mais ampla, ou o acordo coletivo que é mais restrito? Sendo que o acordo coletivo é mais prejudicial para mim e a convenção coletiva é mais favorável. Qual que é o correto? O que você vai dizer para ele? Que prevalece, o acordo ou a convenção? Pode escrever no chat, eu deixo, para você não passar vergonha. E também não tem tempo para passar vergonha agora. Vamos lá. Perfeito. Tem mais alguém? A Laís falou que acordo prevalece sobre a convenção. Mais alguém? Algum voto contrário? Perfeito. Realmente, o acordo coletivo ele prevalece sobre a convenção. Mas, professor, pelo amor de Deus, o acordo coletivo ele é mais restrito. A convenção é mais ampla, professor. Isso mesmo, a Ingrid completou. Ele é mais restrito, mas ele é mais específico. Ele sabe o que está acontecendo naquela empresa com o sindicato. É mais pontual do que uma convenção que vai trabalhar o sindicato do estado todo. Entendeu? Então, nesse caso, a empresa lá em Cotriguaçu, essa empresa, a realidade daquela empresa é diferente de uma grande empresa que está aqui na capital. Então, nesse caso, o acordo vai prevalecer sobre a convenção. Sempre, tá? Beleza? Não erra essa, tá? Isso, eu falei na outra aula. Bacana. Bom que estão espertos. Então, vamos voltar aqui. Beleza. As horas extras aqui são 50%. Lembra, hora extra só cabe para o tempo parcial de 26 horas. 30 horas não tem hora extra. Caso seja estabelecido um número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a esta quantidade serão consideradas extras, limitadas a 6 horas suplementares semanais. Tá, vou pular essa parte. As horas suplementares da jornada de trabalho poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior. Tá, essas horas que eu falei para você, essas 6 horas extras, que ele é 26, mas eu posso chegar a 26 horas. É 26 horas semanais, o tempo parcial de 26, cabe 6 horas extras. A lei está falando que eu posso, ao invés de pagar, compensar o sujeito. Então, na semana que vem eu falo para ele, olha, você vai trabalhar hoje 1 hora a mais, você é tempo parcial, eu sei que você é 26 horas semanais, só que hoje você vai trabalhar 1 hora a mais. Eu sei que eu tenho 6 horas para gastar com você, mas vou gastar 1 hora com você. Mas vamos fazer o seguinte, na semana que vem você entra mais cedo. Olha, você entra mais tarde. Pode compensar isso? Pode. Só que a compensação tem que ser realizada na semana subsequente, tá? É facultado ao empregado contratado sob regime tempo parcial converter 1/3 do período de férias a que estiver em abono pecuniário. Gente, tradução. Ele pode vender 1/3 das férias. Pronto. Pode escrever isso aí na frente desse roxinho. Tradução. Ele pode vender as férias. Coloca assim que você vai lembrar na hora da prova. Então, o tempo parcial pode vender? Pode. Pode vender quanto? Ele pode converter 1/3 do período de férias em abono.
As férias do tempo parcial são regidas pelo artigo 130. As férias do regime parcial é... Nossa, gente, nossa. Eu sofria, hein? Nossa, como eu sofria. Como eu falei para vocês, eu estudei um período aí de 2009 até 2013. Estudei 2012, 2013. Já tem tempo já, né? 2013. 2013. Eu estudei muito para magistratura. Muito. Magistratura do trabalho, né? E aí tinha o tempo parcial, tinha uma tabela que você tinha que decorar, que era horrível, horrível. Era uma tabela dificílima. Você tinha que decorar quando que era o tempo. E caía muito na prova. Só que agora não existe mais isso. Hoje não existe mais essa aplicação dessa tabela louca, tá? O tempo parcial é regido pelo artigo 130, que é o padrão constitucional da chamada férias normais, tá? Férias normais. Deixa eu jogar até aqui agora. Aqui. Mas tá bom. Professor, por que muitos alunos me perguntam, professor, por que o senhor desistiu, né? Ah, não, gente, eu tô falando bobagem. O tempo parcial ainda continua essa desgraceira dessa tabela. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito à seguinte proporção. 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Gente, esquece essa tabela, vamos embora. Não vou nem esquece essa tabela, esquece. Agora não é hora de gravar essa tabela não, tá? Esquece ela. Estatisticamente ela nem cai na prova para a OAB, tá? Quando você quiser estudar para magistratura do trabalho ou MPT, aí boa sorte, tá bom? Beleza? Vamos direto ao ponto que não temos tempo para ficar rodeando. Vamos fazer a questão. Leônidas trabalha 44 horas semanais como churrasqueiro em um restaurante e recebe o salário de R$ 1.400 mensais. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius também como churrasqueiro a tempo parcial. Beleza. Considerando o aumento da clientela, o restaurante contratou Vinícius também como churrasqueiro a tempo parcial, para que ele cumpra a jornada de 22 horas semanais e receba R$ 700. Diante da hipótese retratada, de acordo com a CLT e o entendimento do TST, assinar a alternativa correta. Letra A. O salário pago a Vinícius é ilegal, porque inferior ao salário mínimo nacional, cabendo então reivindicar a diferença correspondente. Gente, não é possível. Ele vai receber proporcional ao trabalhado. Está errado. Letra B. O salário é de livre estipulação em cada contrato, daí porque não cabe ao judiciário interferir nos valores fixados livremente pelas partes. Não. Se for menor que o patamar mínimo constitucional, aí o judiciário pode interferir, que aí o contrato há uma nulidade contratual, aí o judiciário pode interferir. Letra C. A situação retrata discriminação salarial, pois não pode haver divergência salarial entre empregados que exerçam a mesma função. É possível se não tiver os requisitos da equiparação salarial. Está errado. É possível a estipulação do salário de Vinícius nessa base, pois ele guarda a relação com o Leônidas, que cumpre a jornada constitucional. Bacana, porque se você colocar 1.400 dividido por 2 dá quanto? 700, não é? E o Leônidas faz 44 semanais. Se o Vinícius faz 22, então ele merece metade do que o Leônidas ganha. Então o examinador, quando ele quer... É bacana ensinar o OAB que quando eles querem que você faça a conta, normalmente a numeração é redonda. Aí fica fácil. Você viu que o Leônidas faz 44 semanais, ele ganha 1.400. Se o cara faz tempo parcial, e quantas horas? 22 horas, eu vou receber quantos? Metade do que o outro ganha. Então eu vou ganhar quantos? 700. Proporcional ao que o outro ganha. Perfeito. Entendemos a questão? Sim ou não, com força? Meninas, menino? Bacana. Lógico, beleza. Maravilha, ótimo. Vamos continuar. É que é assim, né? Deixa eu explicar. Ah, professor, por que você não explicou? Eu gosto de justificar para fazer tudo certinho. Não gosto de nada obscuro. É que, estatisticamente, aquela tabelinha de tempo parcial ela não cai na prova para vocês para OAB. OAB é mais geralzão, assim, tá? Então, nesse caso, especificamente tempo parcial, essa tabela lá, como eu falei, é para concurso mais avançado na área trabalhista. Analista do TRT, que faz tempo que não vai sair, faz tempo que não sai, né? E é uma carreira brilhante a magistratura também, do trabalho também. Agora, só que a magistratura do trabalho e é uma carreira que é assim, a tendência é que a justiça do trabalho, ela é assim, que alguns falam, né? Que ela seja convertida na justiça federal, né? A tendência, alguns especialistas, é de sumir a justiça do trabalho. Né? Agora, se você falar isso para um trabalhista, o cara bate em você.
Mas é por quê? Porque hoje, depois da justiça trabalhista, né, esse respeito, né, e a possibilidade até sucumbência da pessoa que entra com a ação trabalhista. Se for comprovado que você perdeu a ação, você tem, às vezes, tem algumas situações que você tem que pagar a sucumbência, pagar o advogado da parte contrária. E algumas penalidades. Aí nisso segurou muito as ações trabalhistas. Então hoje diminuiu muito as questões trabalhistas, ensejando a possibilidade daqui a um tempo, né, a possibilidade de ingressão, de inserção da Justiça do Trabalho na Justiça Federal. Porque hoje, se não tem uma vara de trabalho lá em Quipocó do Oeste, se não tem uma vara de trabalho, quem que segura o rojão? É o juiz federal. O juiz federal vai fazer essa rojão, essa função da justiça do trabalho, entendeu? Se não tiver um juiz federal, o juiz federal vai fazer essa função de segurar o rojão lá na justiça trabalhista, se assim não existir. Peraí. Juiz federal não, juiz estadual. O juiz estadual que faz a função, tá? O juiz federal faria se fosse da vara, se fosse situações previdenciárias, alguma coisa mais avançadas contra a União. Tá? Então, se não tem juiz trabalhista, o juiz estadual faz o corre, ele que segura o rojão. Então, por isso que o juiz trabalhista, o juiz estadual, saiu o concurso hoje para Goiás, né, TJ Goiás, e vai sair no Paraná, você não tem matéria de direito trabalhista, você não tem no currículo da prova, mas é possível que você tenha que julgar uma questão trabalhista, se caso naquele local não tenha uma vara do trabalho, que hoje é mais difícil, né? Hoje realmente a vara do trabalho tem todos os locais. Beleza, vamos continuar aqui. Bom, eu tenho os intervalos. Você sabe que o intervalo, eu tenho 2 intervalos que tem que decorar: intra e interjornada. Intra é dentro da jornada. Inter é entre jornadas, tá? Interjornadas e intrajornada. Interjornadas é 11 horas. Você tem que ter, do final de uma jornada até a outra, você tem que ter 11 horas de delay. Tem que ter 11 horas de delay, você tem que ter 11 horas de descanso, tá? Se for menos que isso, você recebe o que? Hora extra por causa disso. Quando eu trabalhava numa faculdade aqui em Várzea Grande, né, uma faculdade aqui em Várzea Grande, perto aqui de Cuiabá, eles exigiam que o professor, ao encerrar a aula, tinha que assinar um livro-ponto, né? Isso não pode, né? Pela lista, mas exigia assinar um livro-ponto. Só que aí, quando eu saía da faculdade, já eram 10 lá vai fumaça, tipo 10h20. E eu começava a trabalhar no dia seguinte, eles exigiam que a gente chegava lá na faculdade 7h30, para bater o ponto. Então, se você fazer uma conta, de 10h20 até 7h30 da manhã, tem menos de 11 horas. E aí eles, tudo advogado, né, só ficava quieto, né? Só via onde é que eles iam. Beleza, não, vamos lá. Vamos assinar. Resultado, várias ações trabalhistas requerendo esse delay desse período e a hora extra, né, que foi implementado pela faculdade. E depois eles expurgaram, né, tiraram essa exigência. Então eu tenho essa jornada de 11 horas, que é interjornadas, e aí eu tenho uma intrajornada, que é durante a jornada trabalhista, tá? Se a jornada trabalhista é de até 4 horas, não há direito de intervalo, viu, gente? Professor, eu trabalho 4 horas, eu quero um intervalo. Não tem intervalo de 4 horas. Eu sou estagiário. Primeiro, você não é nem gente. Primeiro, você não é nem empregado, você é estagiário. Você é um ser alien, né? Você é uma coisa do outro mundo. Que está no contrato lá, existe contrato, você não é nada. Por direito trabalhista, você não é empregado, tá? Vocês sabem disso, né? Então, nesse caso, o cara trabalhou 4 horas, não tem intervalo, tá? Então, se a menina ela trabalha no sábado 4 horas, que é aquele finalzinho da jornada, que ele trabalha 8 na segunda, 8 na terça, 8 na quarta, 8 na quinta, 8 na sexta, já deu 40. E no sábado ela faz mais 4 horas, 44. Esse de sábado não tem intervalo, é direto, é 4 horas, beleza? Tranquilo? E aí eu tenho que, se a jornada for entre 4 horas e 6 horas, aí você tem 15 minutos de intervalo. Tá? Se for de 4 a 6 horas, não excede as 6 horas, você tem 15 minutos para poder descansar, beleza? E agora, se o intervalo, se a sua jornada for acima de 6 horas, você tem que lembrar o seguinte, você tem no mínimo, você como empregadora, como empresária, de conferir um mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas, tá? No mínimo 1 e no máximo 2 horas de intervalo, de almoço e repouso. Essa norma é a norma de saúde? Sim ou não? Ela se prende à saúde? Claro, professor. É o tempo de você descansar. Nossa, quando a gente tira as férias, né? Você vai descansa, a sua cabeça parece que dá aquela zerada. É importante. Durante a jornada também é importante esse descanso mental. Só que não, né? A CLT trouxe agora, com a reforma trabalhista, falou que questões de intervalo não são matérias de saúde do trabalhador, tá? Fique atento a isso, tá? Questões relevantes a questões que tratam de proteção a descanso, saúde mental, intervalo não é saúde.
tá? Não sei o que é com o legislador, não é saúde, tá? Beleza? Quando a gente estuda o direito trabalhista nessa reforma, eu fico revoltado com isso. Nossa, como mudou? Mas isso é um novo liberalismo. Tá, não esquece, volta para cá. Deixa para o nosso grupo de estudo daqui a um tempo que vão lançar para a gente discutir. Aí a gente vai abrir a cabeça, né? Deixa passar o AB. Lá no segundo semestre, já estou lá por setembro, eu vou abrir esse grupo de estudo, tá? Eu vou avisar vocês. Quem não está na aula de sábado, eu falei que estou tentando implementar um grupo de estudo como no mestrado, né? Para você começar a pensar e aí publicar alguma coisa, começar a escrever, né? Para você sair da casinha. Mas aí você já vai ser advogado, e aí vai ser outra pegada. Aí você vai comer com gosto, né? É que na faculdade a gente come com desespero. Na faculdade você come e você não aprecia a comida, né? Passa na OAB também comendo rápido. Depois que você sai da faculdade, depois que você fazer um mestrado, depois que você começar a estudar, aí você come com gosto, você come a comida, você sente aquele sabor. É na hora de você pegar um vinho, você provar, sentir o cheiro do vinho, provar aquele vinho gostoso, devagarzinho. Essa que é a sacada. E eu vou te ajudar nisso, você apreciar as coisas. Você entender que o mundo é muito mais do que Kleber Masson, do que Pedro Lenza, do que Maria Helena Diniz. O mundo é muito mais que isso. Tem muita Fábio Tartucci, tem muita coisa além desses caras aí, tá? Vamos continuar aqui, volta pra cá. Só que eu vou fazer um teste seletivo, viu, gente? Vou fazer um teste seletivo para a pessoa, né? Só para quem realmente quer mesmo, né? Só aqueles que querem mesmo estudar. Vamos lá. Jornada acima, outra sacada, jornada acima de 6 horas, jornada acima de 6 horas, já falei que o mínimo é 1 e o máximo é 30. Essa 1 hora eu posso reduzir até 30 minutos, tá? Então eu posso fazer com que o empregado ele vai trabalhar 8 horas, mas ele vai ter só 30 minutos de alimentação, tá? Então o empregado, não sei se o pessoal que é empresário faz isso, né? Pega a comida, você vai comer com hashi, né? O cara vai comer com hashi. O empregador fica do lado. Atenção, vai! 30 minutos, vai. O cara vai comer 30 minutos com hashi, né? Eu lembro quando eu era adolescente, né? Tinha 17 anos, fazia karatê, então a gente comia até pedra, né? Tudo comia pedra. Aí aqui em Cuiabá tem um pessoal, tem a doutora Suleste Suzuki, uma família Suzuki, que fazia karatê, o filho dele, né? O Mano Suzuki. E aí, umas vezes, o pai dele, né? O pai dele parece o seu Miyagi, parece o seu Miyagi, né? Aquele do Karate Kid. Aí chamou a gente para poder almoçar lá. Só que a gente chegou lá, 17 anos, tudo fazendo karatê, comia até pedra. E aí ele viu que a gente tava comendo, né? Comendo com vontade, né? Falei, pô, esses guris vão acabar com a comida, né? Aí ele foi, deu hashi pra gente. Nem conhecia o que era hashi, aqueles palitinhos japoneses pra gente comer. Foram pelo menos 5 minutos. 5 minutos de adaptação. 5 minutos nós já tínhamos aprendido, já tínhamos dominado a técnica do hashi e estavam comendo de forma violentamente louca, enlouquecidos, né? É isso que o ser humano adapta rápido, aprende, né? Volta pra cá. Já conversei fiado. Vamos de novo. Beleza? Então, no máximo 2 horas. Vamos voltar para a tabelinha aqui. Caso não seja pago natureza indenizatória, só será pago o tempo não conferido. Isso aqui é importante, tá? Tinha muita dúvida a respeito disso. Aí falava, Kleber, o empregador não me conferia o tempo de intervalo. Beleza. Quanto tempo que não conferia? Ele me chamava a trabalhar, ele dava 1 hora de almoço, só que aí ele me chamava, dava só 50 minutos. Então, 10 minutos ele comia do meu almoço. Beleza, tranquilo. A pergunta era se eu teria direito a toda hora inteirinha cheia, de forma indenizada, ou seja, se você deu errado, então não vale de nada aquele intervalo que você me deu. Então você tem que me indenizar em dinheiro todo o período, ou seja, toda hora que você me deu de forma errada. Ou só os 10 minutos que ele não me deu, porque ele me chamava, eu dava 1 hora de almoço, só que 50 minutos ele me chamava para trabalhar. Ele comia 10 minutos do meu trabalho. A pergunta é, eu teria direito só aos 10 minutos ou toda a hora cheia? Isso era antes, hoje não tem mais discussão. Hoje eu só tenho direito aos 10 minutos que ele me comeu. Entendeu? Toma cuidado com isso, tá? Porque tinha essa discussão antes, né? Eu lembro que tinha muito essa discussão. Vai ter direito a toda hora, porque como foi nulo, como ele conferiu de forma errada, não há como se falar em direito, então não há como se falar em uma situação certa. Então, o defeito do negócio jurídico. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de pedir todo o período. Hoje não mais. Está escrito, só o que faltou. Beleza? Toma cuidado com essa pegadinha também, tá? Vamos fazer uma questão aqui.
Jorge trabalhou para a sapataria Bico Fino, limitada, de 16 de novembro de 2017 até 20 de março de 2018. Na ocasião, realizava a jornada das 9 às 18 com 15 minutos de intervalo. Beleza. 9 às 18, 9 às 10, 9 às 18, tá, 8 horas. Com 15 minutos de intervalo. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista reclamando o pagamento de 1 hora integral pela ausência do intervalo, além dos reflexos disso nas demais parcelas intercorrentes do contrato de trabalho. Diante disso, e considerando o texto da CLT, assinale a alternativa correta. Gente, acabei de falar, ficou maravilhoso agora, né? Encaixou certinho. Ele tinha quanto tempo de intervalo? 15 minutos. Pode? Não pode, né, gente? Não pode. O mínimo é 1 hora. Como aqui não falou que houve redução para 30 minutos, então é 1 hora. Você está comigo? O mínimo é 1 hora que ele tem. Quanto que o empregador comeu dele? 45 minutos. Então, quando ele tem direito? A hora cheia ou 45 minutos? 45 minutos. Alternativa correta é a letra A. Olha lá. Jorge faz jus a 45 minutos, acrescido 50%, tá certo? Porém, sem os reflexos da natureza jurídica indenizatória da parcela. É importante isso, tá? Então, essa parcela, esse dinheirinho que ele ganhou, pelo fato que desse tempo que não foi pago, não reflete nas verbas trabalhistas, tá? É pago como indenização. Quanto que é? Tanto. Então, toma aqui. Ah, mas esse dinheiro vai refletir lá nas minhas férias? Esse dinheiro vai refletir lá no meu 13º? Não, é por fora. Toma aqui. Por fora que eu falo é seco, só esse valor. Tem natureza indenizatória. Quando falar em natureza indenizatória é quando esse dinheiro não reflete nas outras verbas. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Maravilha. A outra questão eu vou pular, para a gente poder deixar vocês fazerem depois ela. Tá? Como eu falei aqui, o intervalo entre a jornada poderá ser reduzido ou fracionado. Tá? Poderá ser fracionado, primeira hora trabalho inicia da última hora trabalhada. Tá, vou pular essa parte também. Convenção coletiva e acordo coletivo têm prevalência sobre lei, quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo entre a jornada, respeitar o limite mínimo de 30 minutos. Beleza. Vamos ler essa última parte aqui. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência. Grifa para mim. Grifa aí. Grifou? Vou continuar. A convenção coletiva e o acordo coletivo do trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre intervalo de jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Perfeito. Observação. Em regra, os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Exceção. Quando que o intervalo vai ser contado? Ou seja, porque esse tempo de mínimo 1 hora não entra na jornada. Não entra na jornada. Então, se eu trabalho 8 horas, é 4, 1 hora, 4. Entendeu? Reflexo da questão anterior, da questão do Luiz, empregado. Pergunta de novo aí, Sueli. Faz o áudio. Grava no áudio que fica mais rápido. Vai, aproveita. Rapidão. Oi, professor. Pode falar. Da questão do Jorge, Tá. da sapataria. Na verdade, eu não entendi essa questão do reflexo. Isso. Perfeito. Então, só para poder fechar, então, Sueli. Quer dizer que, o que é reflexo? O que é reflexo? É quando eu tenho uma verba, algum ganho que eu tenho, e eu falo, bom, esse dinheiro aqui vai entrar vai refletir na minha 13º. Por exemplo, um garçom, ele ganha fixo R$1.000, beleza? Mas ele tem de gorjeta, todo mês ele tem a gorjeta, ele faz a média, o empregador faz conta. Deixa eu ver, qual é a média da sua gorjeta? A sua gorjeta, sua média é R$1.000 também. Pô, bacana, você tem boa gorjeta, beleza. Esses R$1.000, esse R$1.000 da gorjeta vai entrar no salário dele. E isso chama reflexo. E, na verdade, então, ele não ganha para fins de férias, ele não ganha R$1.000, ele ganha R$2.000, porque essa verba de gorjeta refletiu no seu salário fixo de R$1.000. Então, o 13º dele, eu não vou calcular sobre R$1.000, eu vou calcular sobre R$2.000. Ponto. Agora, esse sujeito da sapataria, que só ficava 15 minutos no intervalo, e o empregador comeu 45 minutos no intervalo, ele vai ter direito a receber esses 45 minutos de intervalo com um acréscimo de 50%.
É uma punição. Pô, quem mandou você não ofertar pro cara? Então você vai fazer o seguinte, esses 45 minutos restantes que você comeu dele, você vai pagar a hora, vamos calcular a hora aqui, quanto vai dar. Tá, vamos dizer que a hora deu R$100. Eu vou acrescentar mais 50%, ou seja, 150. Então, as horas que você deixou sem ofertar para ele, eu vou distribuir isso nos minutos, né, 45 minutos. Vou fazer o cálculo, vou diminuir, que vai ser o valor que você vai ter que pagar ele. Só que esse valor que você vai pagar, ele não entra no salário dele, do fixo. Se ele ganha R$1.000 por mês, fixo, esse valor extra não vai entrar. Não vai entrar, não vai refletir para as férias. Ele vai direto para ele. Ele recebe, mas não entra nas férias. Então quer dizer que se ele entrar com uma ação, o valor vai ser só o valor fixo do salário. Esses 45 minutos não vão ingressar para o cálculo de férias, 13º, porque se assim fosse, eu teria, por exemplo, vamos calcular que esses 45 minutos, no final de todo o período que ele trabalhou, deu o valor de R$3.000. E ele ganha 1.000. Esses 3.000 vai entrar, na verdade, meu salário, minha remuneração é 4.000. Minhas férias vai ser 4.000. Não entra, entendeu? Ele vai calcular as férias só sobre o salário dele. Porque essa verba de intervalo não acrescentada é chamado de verba indenizatória. Como ocorre nas comissões. Perfeito. Como ocorre nas comissões. Perfeito. Veridiana já completou ali. Bacana? Fechamos? Beleza, Su? Posso continuar? Vamos embora. Tá, agora vem cá. Isso. Bacana. Su, só dá um feedback se deu tudo. Beleza, vamos lá, vamos continuar. Só que é o seguinte, como eu disse para vocês, a minha jornada, eu trabalho 8 horas. É mais de 6, então eu tenho mínimo 1 hora, máximo 2 horas, e o empregador pode diminuir para 30 meu almoço. Beleza? Beleza. Professor, fala. Eu trabalho 4 horas. Beleza. Intervalo de 1 hora. Quando eu voltar a trabalhar, vai faltar 3? Não. É 1 hora, essa 1 hora não conta. Você vai trabalhar 4 mais 4 e 1 hora por fora. Entendeu? Esse intervalo interjornada não entra na jornada. Beleza? Só que existe alguns funcionários que o intervalo ele entra na jornada. Ou seja, o descanso vai ser descontado ou aqui ou aqui. Quer dizer que esse funcionário vai trabalhar menos e vai descansar mais. Quem são essas pessoas, professor? Quem é que pode receber isso? Bom, vamos lá. A mecanografia e digitação que está constando lá no artigo 72. Tá? O artigo 72 da nossa CLT, deixa eu só conferir se está tudo certo. Não posso errar agora. Beleza, 72, sobe. Nos serviços de permanência de mecanografia, ou seja, datilografia, escrituração ou digitação hoje em dia, né? A cada período de 90 minutos, o cara tem que descansar 10, tá? Não, esse é um trabalho contínuo, tá? Então quer dizer que ele trabalha 90 minutos, 10 ele tem que descansar durante a jornada. E esses 10 minutos não já desconta, já tá valendo. Entra aqui no meio. Trabalhou 90, beleza, 10 ele descansou. Tá valendo, tá contando o tempo dele. Quer dizer que ele vai trabalhar menos do que uma pessoa que trabalha que trabalha com isso, tá? Pela situação da chamada DORT, né? Doença por esforço repetitivo, né? Pela pessoa que trabalha naquela situação. Quem trabalha também na parte de descarne, também na parte de frigorífico, você trabalha em câmara fria, né? Só que eu vou falar para vocês, essas duração do trabalho extraordinário que inclui, intervalo intrajornada, que inclui na jornada, não fique tão bitolado em tentar decorar, tá? Que tem pouca incidência na prova da ordem, mas só coloquei aqui para a gente poder ter essa noção. É simples assim, quando você vê um material meu e não tem questão embaixo, é porque não tem tamanho e incidência, mas eu coloquei que pode cair, tá bom? Mas você já fica esperto. Chegando perto da prova, sábado à tarde que você vai fazer a sua revisão, você vai pegar o material, se você quiser pegar o nosso material, você vai olhando as metas, você vai ver lá, o que tiver questões embaixo, você para ler. Aquilo não tiver questão, você passa. Bom, esse aqui não tem muita tradição, vou cair. É aquela leitura rápida, tá bom? Beleza? Tranquilo? A amamentação da mulher, do artigo 396, que está aqui no ponto 6, tá? Que é para ser o ponto 5. Essa amamentação, na verdade está certo o ponto 4, a amamentação 396, nós já falamos na aula passada, tá? Da proteção à mulher. Então ficou fácil, tá? Isso da mulher. Pode grifar aí amarelo aí, esse amamentação do 396, que está no finalzinho aí da nossa lista. Beleza? Virando a página, vamos falar de compensação de jornada. Compensação de jornada, eu já falei para vocês, já estou até cansado de falar, mas eu tenho que repetir, essa é a minha missão, repetir várias vezes até você entender. Compensação é aquilo que eu falei para vocês. É a possibilidade de eu fazer um ajuste para que eu não precise pagar hora extra. Então, o empregador inteligente trabalha com compensação.
Ele trabalha ajustando o aluno ali, o servidor, o funcionário, ele vai fazendo assim, ó, entrou mais cedo hoje, na semana que vem você entrar um pouquinho mais tarde, você vai compensando com o cara. É claro, anotando, ele vai lá, receba, tá tudo certinho, bacana, faz esse controle, para que exista essa compensação. Beleza, a compensação agora ficou mais simples, tá? Como era antes, agora ficou mais simples. O artigo 59 fala assim: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente a 2 horas, olha lá, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Mas lembra, por acordo individual eu posso estabelecer uma situação de hora extra, tá? Que não exceda 2. Gente, hora extra, o nome já diz. Hora extra, eu já vi um empresário falar assim: professor, ó, o cara vai trabalhar na minha empresa 8 horas diárias, mais 1 hora extra por dia. Aí eu falo, isso não é hora extra, isso é jornada. Ah, mas não, mas é assim que eu combino. Eu falo, não, mas isso é jornada, você é burro. Isso é jornada, entendeu? Você está incluindo o cara na jornada, tá? É jornada normal, sua 9 horas. Então, na verdade, a hora extra, ela é extraordinária. Então, não é toda vez. Tem que ser excepcional. Então, não pode ser a regra. Entendeu? Se eu falei, você vai dar um tiro no seu pé. Você vai chegar, isso lá na frente, o cara vai fazer conta, tudo aquilo que falou, isso vai gerar o quê? Hora extra para ele vai ser gigantesca para você pagar. Então, o que você faz, né? Não traz a jornada padrão e, excepcionalmente, você faz hora extra com o empregado, tá? Expliquei para ele, mas não adiantou nada. Depois tomou uma ação, teve que vender até o carro para poder pagar. Mas vamos lá. O que mais? Remuneração da hora extra será pelo menos, olha, grifa essa palavra pelo menos, tá? Não é pelo mais, tá? Não é pelo mais, não é o máximo. O mínimo que se dá é 50% da hora normal, beleza? O que mais? Poderá ser dispensado o acréscimo de salário por força de convenção ou acordo coletivo, ou excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho prevista nessa, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas dias. Então aqui traz aí tem uma briga, né? Quando fala por força de acordo, né? Muitas teorias vão falar que isso aqui pode ser um acordo individual ou pode ser coletivo, tá? Existem correntes doutrinárias a respeito disso. O máximo de horas de extra semanal, a lei já falou, 2 horas semanais, né? Não excede 2 horas dia, né? 2 horas dias. Na verdade, não vai cair para você perguntando isso, né? Qual que é o máximo de horas extras que a pessoa pode trabalhar? Pelo fato de que a lei fala que eu não posso ultrapassar 2 horas dias. Então eu posso trabalhar hoje, eu trabalho 8 horas, eu posso trabalhar 10 horas hoje, 10 horas amanhã, 10 horas no outro dia, 10 horas no outro dia, 10 horas, só que tem que ser pagas essas horas. Ou compensadas, tá? Então não há um horário máximo, digamos assim. Existia norma que falava que trabalhava um máximo de 4 horas, mas 2 horas diárias eu posso exceder. Eu não posso colocar 3 horas para o cara trabalhar por dia a mais. Tipo, ele trabalha 8 horas. Aí ele vai trabalhar na minha empresa 9 horas, 10 horas, vai sair 11 horas da noite. Mais ou menos assim. Então, mais ou menos, tem que ter essa noção. Só posso ter 2 horas a mais da jornada normal diária. Tá? Vamos lá. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual. Grifa aí o banco de horas acordo individual. Já está grifado em verde, né? Mas eu grifo em outra cor para ficar diferente. Tá? Desde que compensação ocorra em 6 meses. Então, se tem um banco de horas, o que é banco de horas, professor? Qual a diferença de compensação para banco de horas? Tá? Qual a diferença de compensação para banco de horas? A compensação, você só tem ponto positivo. Tá? A compensação só tem ponto positivo para o empregado. Ou seja, ele só tem crédito. Compensação só tem crédito para o empregador. Digamos assim, você trabalhou hoje... Aliás, para o empregado. Deixa eu explicar. Como eu disse, se ele trabalhou hoje 2 horas a mais... ele tem um crédito comigo. Entendeu? Eu sou empregador. Ele trabalhou 2 horas a mais. Ele tem um crédito comigo. Então, Kleber, fulano de tal, semana que vem você pode vir entrar 2 horas mais tarde. Ele tem um crédito comigo. Isso é compensação. Banco de horas é quando você chega atrasado e você tem um ponto negativo comigo. O banco de horas é uma compensação negativa. Também pode ser positiva, mas o banco de horas é uma compensação que pode ser tanto negativa como positiva. Ah, chegou atrasado? Beleza, na próxima você vai chegar 1 hora mais cedo. Isso é banco de horas. O banco de horas tem crédito positivo e crédito negativo. Antes, o banco de horas, você tinha que escrever ele junto ao sindicato. Hoje não precisa mais disso, tá? O banco de horas não precisa estar escrito junto ao sindicato. Tinha muito banco de horas nos bancos. Existe muito a situação do banco de horas. Eu, quando trabalhava na Fiente, existia o banco de horas.
Sempre chegava atrasado, sempre ficava devendo, tinha negativo lá para mim, eu ficava lá devendo. É porque eu já era advogado, né? Aí eu falei, tem que bater ponto, né? A gente não adaptava isso, mas tudo bem, tá? Vamos continuar. Em roxo eu coloquei, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Era aquilo que eu falei para vocês. O cara chegou mais cedo hoje, aliás, eu suguei dele 2 horas a mais na semana, hoje, na semana que vem eu tenho que fazer que um cara chegue, ele entre mais tarde. Só que eu tenho que fazer essa compensação em um mês, tá? Para que seja válida. Então a compensação para que seja válida tem que ser um mês. Então se eu suguei ele 2 horas a mais hoje na minha empresa, na semana que vem eu tenho que deixar ele sair mais cedo 2 horas. Ou entrar mais tarde 2 horas. Beleza? Dentro do período de um mês. Importante essa informação, por isso que está em roxo, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Felisberto foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagens Rápidas Limitada. Em janeiro de 2018, recebendo salário correspondente ao mínimo legal. Perfeito. Ele não está muito satisfeito, mas espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para almoço de refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 40 minutos de segunda a sexta-feira. Ok, perfeito. Com base na situação retratada e na lei, considerando que a norma coletiva da categoria Felisberto é silente, ou seja, não tem nenhuma informação a respeito disso, assinale a alternativa correta. Já vou na letra D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o caso. Gente, desde o início da aula eu falei isso para vocês. Desde a aula passada eu falei isso para vocês. Eu posso compensar? Pode, tá? Mas veja, a questão não trouxe essa informação, mas eu tenho que fazer essa compensação com o empregado no prazo de um mês. Beleza? Gente, o que eu falo aqui às vezes, mas na prática é complicado, viu? O empregado, às vezes, para entender isso é complicado, tá? Eu falo sempre para os empresários, né, que a gente orienta, é jogar duro. Eu não trabalho tanto hoje na área trabalhista, né? Mas antes eu trabalhava muito, né? Então, o que falava? Jogar duro. É jogo duro, entendeu? Empregado tem que jogar duro. Ah, ele é muito meu amigo. Gente, para. É igual namoro. Você tá namorando. Beleza. Você pisou na bola com o namorado, ele vai, se ele te trair, todas as coisas boas que ele fez pra você, você vai esquecer. Você vai esquecer. Ah, ele pagou o restaurante, você esquece, ele me traiu. Ah, ele me deu, ele me levou no shopping, pagou, ele mais me traiu. Ah, ele me deu um carro, mas ele me traiu. Entendeu? Eu vou ferrar com ele. Entendeu? Mesma coisa empregado. Tá? Empregado é a mesma coisa. Você pode ser o cara... Como eu ouvia nos empregadores falando, ah, mas eu ajudei a família dele, eu dei emprego para ele me deu uma facada na escola. Eu falei, é assim mesmo, é o ser humano. Tá? Então o que eu falo? É jogar duro. Chegou atrasado. Chegou atrasado, advertência, tá? Advertência, verbal, na próxima eu vou fazer escrita. Ah, mas doutor, não, tá? Não quero ser chato, mas vamos ser justos. O que é justo é justo. Vou descontar. Faltou hoje? Desconto semana, o RCR vai ser descontado de você. Ah, mas não é ser duro, tem que ser justo. Faz certo? Premia. Não faz certo? Desculpa, punição. O jogo é jogado. Bacana? Beleza. O único que você não tem piedade é estagiário, tá? Esse você não tem piedade. Esse você pode arrebentar. Logo, logo vocês vão ser advogados, vocês vão entender o que eu tô falando. Põe para carregar processo. Entendeu? Manda 5 horas da tarde, numa sexta-feira, no fórum para ver andamento. Ah, eu quero, mas tem eletrônico. Não, eu quero ver o físico. Vai lá, é antigo. Quero tirar cópia. Ferra com ele. Ferra com ele. Vamos lá. E quando você pediu, nunca peça copo de suco para o estagiário, viu? Senão o copo pode vir batizado, né? Gosto e para aquela filha da puta, aquela chefa, advogada vagabunda. Mais aqui, ó. Bem batizado. Fica esperto, estagiário é bicho do cão. Vamos lá. Já fiz isso? Não, eu nunca fiz isso, entendeu? Meu patrão nunca fiz isso.
Vamos lá, jornada noturna, artigo 73. Jornada noturna nós já falamos lá atrás, então ficou fácil, né? 52 minutos. É verdade, viu, gente? As advogadas aqui. Logo, logo estou vendo vocês advogadas, né? Cuidado com estagiária. Artigo 52. Artigo 73 fala da jornada noturna, nós já falamos sobre ela, né, gente? Nós já falamos sobre ela, tá? O que eu vou chamar a atenção é a súmula 265 que está aqui embaixo em cuidado. Olha o que fala a súmula. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito do adicional noturno. Já falei para vocês 1000 vezes. É salário condição. Se você está diante daquela condição prejudicial, você merece o salário. Se não tiver, você não tem direito a receber o adicional. Cuidado com a prorrogação da jornada. Você sabe que até as 5 horas você tem direito ao adicional noturno. Beleza? Beleza. Só que o empregador ele te estica mais 1 hora. Você fica até as 6. O porteiro fica até as 6. Nesse caso, ele tem direito à hora extra e ao adicional noturno. Já vi questão da FGV falando o seguinte, o cara ficou, todo dia, ficava até 8 da manhã para render o outro porteiro. Veja, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8. Ele tinha direito a esse período como extra e o adicional ficava, tá? E o adicional colava. Esse é o entendimento do TST. Beleza? Vamos lá. Bom, aí eu tenho a parte de alteração no contrato de trabalho. Deixa eu ver se tem aqui muita coisa. A alteração dá pra gente falar, tá? Vamos falar da alteração e aí a gente vai ter que parar, não tem como, senão fica muito cansativo. Tem a parte de interrupção e suspensão que eu vou ter que falar com vocês, tá? Eu vou gravar essa parte amanhã à tarde, que eu já tenho programação gravada, já tenho programação para essa semana, então vou gravar esse restinho amanhã à tarde. Vamos encerrar então com a parte de alteração no contrato. Vamos lá. Seguinte, alteração no contrato de trabalho, interrupção e suspensão do contrato, garantia provisória de emprego. Vamos lá. Alteração no contrato de trabalho. Hipóteses de jus variandi, tá? Jus variandi, gente, é uma alteração permitida pelo empregador. Quando você viu na prova, jus variandi é quando o empregador ele pode colocar você num setor e colocar você no outro setor. Kleber, você vai trabalhar no outro setor ali amanhã. Ah, tá. Isso ele pode fazer dentro da empresa. Tá? O que ele pode fazer? Olha lá. Reverter o empregado que ocupava cargo de confiança ao cargo anteriormente ocupado. Porque é possível o cargo de confiança. Nós já estudamos cargo de confiança lá no sistema da administração pública. Na empresa também é possível. Eu sou empregado. Kleber, você vai ganhar um adicional e você vai ser o gerentão nosso. Beleza? Beleza. Essa era a tese. O gerente tinha um salário a mais, um plus, para poder exercer a função de gerente. Hoje não, né? Hoje eles diluíram isso. Hoje tem vários gerentes, né? E o cara é funcionário e é gerente. Você vai ver muito nessas lojas de calçado, né? Você conversa com o funcionário e fala, eu sou gerente. Aí você fala, você ganha um plus aí. Não, não ganha nada não, eu sou gerente. O cara deram gerência para todo mundo, né? Para poder também evitar de pagar qualquer adicional especial, né? Então, a reversão, se o cara recebe, realmente, ele é um gerentão e ganha um X a mais, se ele reverte ele sai da função de gerente e volta a ser um simples vendedor, aquele plus é retirado. O empregador pode fazer isso? Pode, tá? Ah, mas vai diminuir o salário. Mas não tem problema, porque era um mais que ele recebia. Pode. Existia até uma possibilidade, se o cara ficasse 10 anos e recebesse 10 anos trabalhando como gerentão, ganhando o salário mais o plus. Salário mais o plus. Salário mais o plus, por 10 anos. E aí existia uma súmula do TST que falava, se ele ficar mais de 10 anos nessa situação, aquele dinheiro permanecia, colava no seu salário, não tinha como mais tirar. Hoje não tem mais isso, viu? Então quer dizer que pode estar 20 anos trabalhando, ganhando um a mais, que não vai incorporar o salário dele. Tá? Ele pode ser retirado isso. Esse plus pode ser retirado a qualquer tempo. Então, eles chamam esse princípio, é o princípio da condição mais favorável ao trabalhador. Condição mais favorável ao trabalhador é um dos princípios inerentes ao princípio protetivo trabalhista. Né? O princípio protetivo é trabalhado, ele é dividido em 3, vamos ver se eu vou lembrar agora de cabeça. Primazia da realidade, condição mais favorável e indúbio pro operário, né? Que ramificava em 3 esse princípio protetivo, né? Condição mais favorável, indúbio pro operário e condição mais favorável, norma mais protetiva, né? E indúbio pro operário, né?
esse princípio da norma mais protetiva ficou relativizado hoje, né? Que não existe mais essa aplicação da norma mais favorável. Nós já falamos isso, né? No acordo coletivo. Pode ser que a norma seja mais favorável, antes era assim. Antes era assim, era fácil. Eu olhava, essa aqui é a norma mais favorável, eu vou aplicar ela. Hoje não existe mais. Pode ter um acordo coletivo que ele seja mais desfavorável e eu aplico ele. Olha só como tudo foi invertido hoje em dia. Tudo, por isso que eu falo que hoje é indúbio pau no trabalhador. Indúbio pau no trabalhador. Na dúvida, pau no trabalhador. Que mais? Transferência do horário noturno para o diurno. Tudo isso é súmula, viu, gente? Tudo isso é súmula. Só que eu já fracionei e fiquei fácil para você ler. O cara está noturno e vai para o diurno. Ele, é claro, digamos se ele trabalha como empregado noturno. É um vigia. Vigia é um vigia. Não vigilante, né? Vigilante é um armado. Vigia não. Vigia não tem função armada. O vigia ou o porteiro, como aqui no nosso condomínio. Tem o noturno e tem o diurno, né? Eles vão revezando. Aqui é 12 por 36, eles trabalham. 12 horas trabalhando, 36 descansando. É isso, chefe? Os porteiros é 12 por 36? Amor? Porteiro aqui é 12 por 36? É. Aqui a minha esposa aqui é subsíndica. É chefe aqui que ela manda. Esses dias ela queria que eu até cortasse uma árvore aqui. Mas, amor, você tem não, eu quero que você corta ali. Mas eu não sou. Não, vai lá cortar. O quê? Vai lá. Ela tá falando. Ela tá falando que fala mentira. Vamos continuar aqui. Olha só. Então tá bom. Que mais? Então se um porteiro noturno. Manda quem pode e obedece que tem juízo. Isso mesmo. Isso aí. Não tem conversa aqui não. Aqui em casa, aqui sabe que ela administra tudo aqui em casa, né? E aí quando eu quero uma coisa, eu peço pra ela, amor, dá um vale aí. Ela olha pra que é. Mas isso é verdade. É sim. Ela fala, pra que é? Aí ela tem... Mas quando você pega o dinheiro e vai... Não, eu não preciso. Mas você tem que saber pra que é. Eu vou comprar um tênis. De novo? Outro tênis? Não é nem no sofá, Bruno. Eu tenho aqui no escritório... Não sei se vocês perceberam quando eu filmo a aula... pelo YouTube, tem um sofá aqui. Esse sofá aqui é sofá-cama, né? Um cantinho aqui, já fica de castigo. Bacana, beleza. Sábado ela falou que sábado ela vai dar um oi pra vocês aqui na aula de véspera, ela vai dar um oi pra vocês, pra desejar vocês boa prova. Ela já falou. Sábado ela vai dar um oi pra vocês, tá bom? Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Aí, reversão, transferência do horário noturno para o diurno. Trabalho prejudicial ao menor também é possível reverter, tá? Motivo de saúde de trabalhadores em mina e subsolo também é possível reverter, que não é alteração negativa, tá? Reversão de gratificação de função de confiança, tá? Após a reforma, como eu disse, a reversão no cargo efetivo pode ocorrer a qualquer tempo, sem a obrigação de manter a gratificação. Falei para vocês aqui, tá? A súmula 372 vai ter cancelada. 468. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resulte direto ou indiretamente prejuízo ao empregado. Vamos falar sobre esse artigo certinho, tá? Parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando de exercício de função de confiança. Falei para vocês lá em cima, tá? Então, se ele trabalhava numa situação ele pode sair de ser gerentão e voltar a fazer a função anterior. Perfeito. Parágrafo 2º. A alteração que trata no parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento, da gratificação correspondente, que não se incorpora independentemente do tempo exercido na respectiva função. Cara, realmente foi uma puta sacanagem com quem era gerente na época, né? Depois da reforma, né? E aí foi muitas questões na Justiça do Trabalho sobre direito adquirido, né? O cara era gerentão, já trabalhava há 10 anos, falava, ó, você não tem direito mais nada agora. Não poderá incorporar. Fala, como assim? Pois é, não tem como. Olha só essa questão que eu adaptei conforme a reforma, tá? Jonilson trabalha na sociedade empresária XYZ Limitada e atuava como analista financeiro, mostrando bom desempenho. O empregador o promoveu ao cargo de confiança de gerente financeiro. E dali em diante passou a lhe pagar, além do salário, uma gratificação de função de 50% do salário. 8 anos após a empresa resolveu retornar Jonilson ao cargo de origem e suprimiu a gratificação de função. Diante da situação apresentada, pode haver reversão, mas a gratificação de função não pode ser suprimida. Errado, ela pode ser suprimida, tá? Eu adaptei porque existia essa possibilidade anteriormente. Beleza? Maravilha.
Vamos continuar aqui. Acho que dá para a gente enfrentar a interrupção e suspensão no contrato. Vamos lá. Dá para a gente terminar assim. Transferência do empregado. Tá? Aqui outro ponto importante. Ao empregador é proibido transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa a que resultar do contrato. Por exemplo, imaginamos que eu trabalhava como eu trabalhei na Universidade de Cuiabá, na Unic. Imaginamos que o coordenador de lá fala, Kleber, agora eu quero que você vai trabalhar na Unic Sinop. Eu falei, peraí, pô. Não é inerente ao meu contrato que eu saia daqui para trabalhar em Sinop, entendeu? Eu não sou o gerente, eu não tenho essa locomoção. Então, essa transferência é considerada como ilícita, tá? Ela é considerada como ilícita. Não posso reverter a alguém que a sua natureza do seu trabalho, a natureza do seu emprego não tem essa característica de mudança. Diferente, por exemplo, tinha um casal de amigo nosso da igreja, que eles moravam em Santos e agora eles ficaram um tempo aqui em Cuiabá. Putz, gente boa pra caramba os dois. E ela trabalhava na Renner. E aí, só que ela fazia essa função de treinamento. Ela vinha, treinava, ficava um tempo na cidade e mudava. Então, agora estão no Amazonas, né? Então, eles mudaram para lá. Então, é inerente ao cargo dela essa condição de mudança. Desde o início, ela sabia disso. Desde o início, quando ela foi contratada, ela sabia disso. Aí é diferente, tá bom? Beleza? Algumas exceções, tá? A regra da impossibilidade de transferência. Vamos lá. Consentimento do empregado. Se a questão falar que o empregado consentiu, Kleber, você vai para Sinop. Fala, beleza, que sempre quis morar em Sinop. Fechou. A transferência não é ilícita. Segundo, transferência unilateral nas situações de cargo de confiança. O empregador deve comprovar a necessidade do serviço. Eu tenho a função de cargo de confiança, eu sou gerente. Mas mesmo assim, toma cuidado. Mesmo assim, o empregador tem que provar, fundamentar o porquê que eu estou sendo transferido. Por que, professor, é a necessidade dessa comprovação? Para evitar alguma situação de punição, né? Nós já estudamos isso. Nós já estudamos isso lá no direito administrativo. Vamos lá no direito administrativo. Como que a gente aprendeu a falar sobre abuso de... Nós já estudamos isso em abuso de poder, na abuso de finalidade e excesso de poder, lembra disso? E no desvio de finalidade ou abuso de finalidade é a situação do prefeito que pega os seus professores que não votaram nele para trabalhar num local mais distante. Isso é uma ideia, é a possibilidade de desvio. Lembra disso? De nulidade? É a mesma coisa aqui para adaptar para o direito trabalhista. Então, se o cara ele vai ser transferido para outro local e ele tem cargo de confiança, mesmo assim, precisa estar comprovado o porquê que ele vai. Tá? E se a transferência for provisória, ele tem o adicional de transferência, tá? De 25% sobre a remuneração dele. Se for provisória. Se for definitiva, não tem direito ao adicional de transferência. É possível uma ajuda de custo, que não incorpora no salário. Kleber, quanto é que você vai gastar para levar a sua mudança? Ah, tanto. Então toma, uma única parcela e não incorpora o salário. Bacana. A adicional de transferência, Kleber, você vai ficar lá provisoriamente, vai ficar só 6 meses. Fechado. Todo dia cai na minha conta o meu salário mais 25%. Beleza? Tranquilo? Maravilha. 2. Contrato que tenha condição implícita ou explícita. O empregado deve comprovar a necessidade também. Exemplo. De condição implícita, empregados de circo. Na condição implícita, empregados do circo. Né? O circo ele é transitório. Então, é implícito que o cara que trabalha no circo vai ter essa função. E explícita no ato de contratação deve ser estabelecido de forma expressa. Então, essa minha amiga, esse casal, quando ela veio para Cuiabá, quando ela foi contratada, ela já sabia disso. Era expresso no contrato que ela tinha essa função de deslocamento. Necessidade de serviço também é possível transferência. Tá? O empregador deve também comprovar a necessidade do serviço. Uma situação alguma empresa, uma filial que está capenga, fala, Cleber, você tem que ir lá para resolver. Aí eu vou, uma necessidade de serviço. Mesmo assim, tem que comprovar a necessidade do meu transporte. Extinção de estabelecimento, tá? Também é uma ideia que é possível a transferência. Vai encerrar a empresa aqui em Cuiabá. Você vai trabalhar agora em Goiânia, que é a nossa outra agência. Opa, beleza. Aí eu posso transferir o sujeito, tá? Transferência de função de empregada gestante, tá? Nós já falamos isso. Essa transferência é possível. Adaptar ela a uma outra função para que seja adaptável à sua condição de gestante, sem diminuir o salário. A adicional de transferência, já falei, no mínimo de 25% sobre o salário que recebia. Só terá direito nas transferências provisórias aquele que não implique a mudança de domicílio. Empregados que exercem cargo de confiança
tem direito também ao adicional, tá? O adicional tem natureza salarial, ou seja, esses 25% ele vai incorporar o salário para todas as situações futuras. Ah, quanto tempo você ficou lá, Kleber? 6 meses. Bom, então nesses 6 meses é o salário mais 25%. Quando for calcular as férias, nesse período de 6 meses eu vou calcular sobre o meu salário mais o 25%. Beleza? Ajuda de custo, como eu disse, tem natureza indenizatória, é pagar uma única parcela e não serve para poder incorporar ao salário. Fechando a aula de hoje, vamos falar de interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Rápido. Interrupção. Você não trabalha e você ganha. Isso mesmo. Interrupção do contrato de trabalho é você não trabalhar e você ainda oferir com isso. Você ganha seu salário. Exemplo, férias. Você não trabalha, mas você continua ganhando. É uma forma de interrupção. Já a suspensão, não. A suspensão você não trabalha, mas também você não ganha. Algumas hipóteses pode ser que recolha o seu FGTS, mas na suspensão a regra é que o contrato está suspenso, você não trabalha e não ganha. Beleza? Suspensão. Interrupção, o que é a pegada? São os prazos. Nós fizemos simulado esses dias aí, nós tínhamos um prazo lá, os alunos engasgaram no professor. O professor, ele é beneficiado. O professor, nós sabemos que a palavra professor tem quantas letras? 9. Então você grava. Professor, ele tem 9 dias para gala ou para o nojo. Isso mesmo, 9 dias para gala e para o nojo. Nojo é o velório, tá? Nojo é velório. Mas hoje a gente fala velório, mas antes falava nojo, tá? Então, gala, 9 dias e para o nojo. Eu gozei 9 dias na minha lua de mel com a minha amada esposa. Nós ficamos 9 dias. Eu gozei as 9 dias. Na época eu estava vinculado. Foi, né, amor? Foi. Ela concordou aqui. Não, seu mentiroso. Foi só 3 dias. O pacote só tinha 5 dias da CVC. Mentira. 9 dias. 9 dias para gala e 9 dias para o nojo, tá? Só que seres comuns que não são professores, desculpa, tá? Desculpa, que professor é ET, né? Outra pessoa. Até estão falando que estão vacinando os professores tudo com AstraZeneca, né? Que vai matar todos os professores de uma vez só. Tudo AstraZeneca. Eu falei, não, eu sou professor. Não, você é AstraZeneca, separa. Vai ali, toma ali, né? Que falaram isso, né? Mentira, né? Que a AstraZeneca é bom que não pega nem gripe, né? A Sueli até falou aí no início da aula. Eu estava conversando. Não pega nem gripe depois que ela pega jeito, né? Porque você pega. Eu tomei, falaram que, fica doente, fica com febre. Não senti nada. Já treinei, fiz meu cross hoje aqui já às 5 da tarde, de boa, tô. Ao menos não é Coronavac, né? Ou a Butantan-Vac, né? Ou ivermectina no gás, né? Vamos lá. Volta para cá. Então, meus amigos, o que é importante aqui agora? A interrupção que está no artigo 473, você tem que tomar cuidado com os prazos, tá? Vamos para os clássicos. Falecimento é 2 dias e casamento é 3 dias. Como é que você vai diferenciar? Eu te pergunto, o que você prefere? Ficar velando alguém ou curtir o casamento com mais dias? Casamento, óbvio. Então, por isso que o casamento é mais dias, é 3 dias e o velório é 2 dias. Grava isso, tá? Maravilha. Que mais, professor? Até 3 dias em cada 12 meses trabalhados, no caso de realização de exames preventivos do câncer. Isso aqui é nova, tá? Então, a pessoa que tiver, tem que fazer exame preventivo de câncer, tá? Então, nesse caso, ele tem 3 dias em cada 12 meses trabalhados. Então, se eu tenho 12 meses trabalhados, eu tenho 3 dias no ano que eu posso realizar o exame preventivo do câncer, que não é considerado ausência do trabalho. É uma ausência justificada, tá? É a chamada ausência justificada, né? Que muitos empregadores falam, professor, que nesse caso de situação tem que ser justificada, o meu funcionário apresenta muito atestado, professor, como é que faz? Beleza, então nesse caso, você tem que ver se ele tem a situação do câncer, vai ter que afirmar isso para você, tá? Nesse até 2 dias consecutivos do falecimento, lembrando que tem algumas pessoas que a lei trata, né? Ele fala do cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O CADI, né? Pode colocar no seu caderno, CADI. Do falecimento, escreva na frente do falecimento, escreva assim, CADI. Na frente do falecimento, escreva assim, CADI. Na frente do falecimento, na tabelinha, escreva assim, CADI. Coloca aí, por favor. Isso, Veridiano. Estou respondendo aqui agora. É o CADI, tá?
Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, mas aí cuidado com a lei. Ela fala o seguinte, ó, ou pessoa que declara em sua carteira de previdência social e viva sob a sua dependência econômica. Então, para o falecimento, minha tia faleceu, professor, posso ter 2 dias de... Não, 2 dias é para o CADI, mais alguém que esteja sobre... Pessoa que declara em sua carteira de CTPS que viva sob a sua dependência econômica. Enteado. Faleceu a enteada. Ela está sob sua dependência econômica? Sim. E ela tem, você declara em sua carteira de presidência como sua dependente? Sim. Então, terá direito a 2 dias de nojo. Beleza? Óbvio, Veridiana, sempre você olha, não precisa nem mais fazer essa pergunta, tá? Pro resto da sua vida, você não precisa fazer essa pergunta, tá? Sempre com o olhar constitucional, quando a lei falar cônjuge, sempre. Você vai aplicar cônjuge, companheiro, homossexual e heterossexual. Já seja um mantra na sua vida, tá? Não precisa nem mais perguntar, tá? Até quando estiver fazendo pós-graduação, pra você não passar vergonha depois, tá? Então já lembra. Falou cônjuge, onde estiver escrito em qualquer código, se estiver escrito cônjuge, você lembra aplicação constitucional, é companheiro, aplicação constitucional, hétero ou homossexual. Beleza? Vamos lá. Que mais? Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de relação, já falei preventivo, né? 9 dias professor, casamento, falecimento, beleza. 1 dia a cada 12 meses para doação de sangue. Aí vem 2 dias alistamento eleitoral, vai embora, tá? Eu chamo a atenção do inciso 12, né? Que eu acho que o nosso material ficou incompleto, tá? Mas coloca lá. Até 3 dias em cada 12 meses. Já tinha colocado lá em cima. Beleza, já tinha colocado lá em cima. Para o câncer, que é uma alteração da lei da CLT que foi em 2018. Deixa eu aproveitar aqui e falar mais algumas de 2016, tá? Você está com a CLT? Abre sua CLT aí. Vai no inciso 10. Na sequência que eu coloquei no material que não ficou legal, não gostei, ficou muito bagunçado. Vai lá na sua CLT, pega a sua CLT. Pegou? Vamos lá, vem comigo aqui, junto comigo. Vai no artigo 473, acha 473. 473. Beleza? Vai no inciso 10, todo mundo, vai lá no inciso 10. Vamos ler juntos. Até 2 anos, pode grifar. Até 2 dias, perdão, para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Vou ler de novo. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, a possibilidade do esposo, do marido, acompanhar a esposa nesse período gestacional, tá? Até 2 dias para acompanhar ela nas consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Me dê o feedback. Todo mundo viu esse inciso? Todo mundo está com a CLT aberta? Todo mundo viu? Aí eu tenho que ver, Veridiana, eu tenho que ver doutrina, tá? A doutrina trata disso, mas a gente nem olha a doutrina agora. Mas é possível sim, tá? Por interpretação analógica, os que eu declaro no imposto de renda, tá? Pode colocar assim. Mas para prova, o que está na CTPS, tá? Na prática, que não nos interessa falar agora, você pode colocar, Ingrid, o que está no imposto de renda, tá? Pode declarar o que está no imposto de renda. Mas para prova é o que está na CTPS. Beleza? Então vamos continuar com o nosso artigo. Vamos lá. Igor, você está aí, Igor? Você morreu? Está vivo. Veridiana, Ingrid, Sueli, Laís, Delma, Tainá, Adriana, todo mundo tá. Dá um ok aqui para mim, feedback. Aqui, tá. Beleza. Vocês estão com o material aí. Tá, beleza. Então tá bom, vamos continuar aqui. Então vamos continuar com a CLT aberta. Vamos lá. Vamos ler. Acabamos de observar o inciso 10. Vamos ver o inciso 11. Por 1 dia para acompanhar o filho até, olha o limite, até 6 anos em consulta médica. Grifa, até 6 anos em consulta médica. Por 1 ano, por 1 dia, 1 dia por ano para acompanhar o filho até 6 anos em consulta médica. Cuidado, viu?
Esse limite de prazo até 6 anos, né? Até 6 anos não é 7, né? Beleza? Toma cuidado. 12. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos ver as situações de suspensão. Tá? A suspensão, elas são hipóteses em que o sujeito, o empregado, ele não trabalha e não recebe. Eu não nessa lista, essa lista do 472, ela não é uma lista, aliás, 473 não é uma lista exaustiva, tá? Ela é uma lista exemplificativa. Então eu posso ter outras situações, como por exemplo, as férias. As férias é uma situação de interrupção do contrato. O intervalo entre as jornadas é uma situação de interrupção. Você não trabalha, mas você ganha. Entendeu? Na hora que você está almoçando, mais ou menos assim. Então, digo a vocês, então, as situações de intervalos são hipóteses também de interrupção. Então, quer dizer para você que o artigo 473 ele não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Beleza? Falar, Luiz, vamos falar sobre a suspensão, tá? Em cargo público, tá? É possível, o 472 da CLT estabelece que é possível o sujeito assumir um cargo público, tá? E aí a empresa fala, Kleber, você vai assumir o quê? Eu vou ser deputado federal. A empresa fala o seguinte, então vamos suspender o seu contrato de trabalho. E durante esse período, quando você terminar o seu contrato, você volta. Tá? Nesse caso, você não ganha nada. Beleza. Como algumas empresas fazem para o funcionário que vai tirar o mestrado. Tá? Em tese, eles fazem isso, né? Empresas particulares, coitados dos alunos, dos funcionários. Ele fala, pode ir, a gente não vai dar abaixo sua carteira, você pode ir fazer o seu mestrado e depois você volta aqui. E a gente reativa a sua carteira. Só que durante esse período, você não recebe e eu não vou recolher INSS, não vou recolher FGTS, não vou recolher nada. Beleza? Beleza, é isso mesmo. Outra situação. Imaginamos uma pessoa que foi acidentada, ela recebeu o auxílio doença, o auxílio acidente, e depois é convertida em aposentadoria por invalidez. A partir desse momento, ela está afastada pelo INSS. Já ouviu esse termo? Ela está encostada pelo INSS. Beleza. Se a empresa não pode encerrar pelo fato que ele está afastado, o que acontece? O contrato dele fica aberto. Aliás, o contrato dele fica suspenso. Enquanto está rodando a situação lá da aposentadoria por invalidez, o contrato está suspenso. Não está contando tempo de serviço e não está recebendo nada. Está lá parado. Esses dias um amigo meu, um parente, não é parente, né? É casado com minha prima. Ele chegou assim, Kleber, eu acidentei, estou aposentado, beleza. Tinha uma empresa lá que quando eu acidentei, que eu fui depois dos 15 dias, eu fui pro INSS, né, que eles falam isso, né, fui por 15 dias, fui pro INSS, e depois foi convertida pela perícia em invalidez, eu fiquei o período de 20 anos longe dessa empresa. Será que tem um dinheiro para me receber lá? Eu falei, você levantou o FGTS nesse período? Não, então vamos lá ver. Junto com ele, eu falei, olha, aqui, não tinha recolhido, não tinha, nesse período que ele ficou suspenso, a empresa tinha feito um acerto com ele lá atrás, e pagou a ele. A empresa te pagou, cara, foi justo, eles fizeram um acerto e suspendeu o seu contrato, eles não extinguiram o contrato. E o contrato dele ficou suspenso pelos 20 anos. A carteira estava aberta lá. Não tinha dado baixa a carteira dele, mas não tinha direito a nada, porque o contrato dele estava o quê? Suspenso. Entendemos isso, a suspensão? Sim ou não, força? É difícil cair na suspensão, o que cai é a interrupção, tá? Então, 473, esse é um artigo que você vai deixar guardadinho do lado, que você vai tirar ponto no 473. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos fazer uma questão, vamos fazer essas 4 questões e a gente encerra a aula de hoje. Vamos lá, vamos fazer juntos. Enzo é professor... Essa questão eu acho que não está no material de vocês, tá? Essa questão do Enzo não está no material de vocês, tá? Mas é a questão que a gente fez no simulado. Eu coloquei aqui para nós treinarmos. Olha lá. Eu vou ditar para você, você vai lembrar da questão. Enzo é professor de matemática em uma escola particular, em que é empregado há 8 anos. Após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, irá se casar com Carla, advogada, empregada em um escritório de advocacia há 5 anos. Sob o direito à licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinar a alternativa correta. Letra A. O casal poderá faltar os seus empregados respectivos por até 3 dias. Muitos alunos no simulado marcaram essa daqui, tá?
Errado. Por quê? O professor tem 9 letras, tem direito a 9 dias. Lembra disso, né? Só você contar as letras. Carla foi, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias. Não. Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, enquanto Carla poderá ausentar por 3 dias consecutivos. É a alternativa correta. Nesse caso, é a alternativa C. Próxima. Paula e Joyce são empregadas de uma sociedade empresária. O irmão de Paula faleceu. Opa, Cadi. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Pode faltar? Pode. Quantos dias? 2 dias de falecimento. Pronto, volto para a questão. E o empregador não autorizou sua ausência do trabalho. 20 dias depois, Joyce se casou e o empregador também não autorizou a sua ausência. Bom, casamento é 3 dias. E ela não é professora, então é 3 dias. Como advogado das empregadas, você deverá requerer que, em ambos os casos, a ausência do trabalho por 3 dias. Errado. Veja como ele cobrou de você. Letra C, né? A ausência ao trabalho por 2 dias consecutivos, no caso de Paula, e até 3 dias para Joyce, que foi o casamento de Joyce. Bacana. Beleza. Só você conhecer ali, você já matava. Próxima. Os irmãos Pedro e Lúcio, Pedro e Júlio César, foram contratados como empregados pela sociedade empresária Arco Doce S.A. e lá permaneceram por 2 anos. Como foram aprovados em diferentes concursos públicos da administração direta, eles pediram demissão. E agora, com a possibilidade concedida pelo governo, dirigiram-se à Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS. Essa questão é boa. Na agência da Caixa Econômica foi informado que só haveria depósito do FGTS de 1 ano, motivo porque procuraram o contador do Arco Doce para uma explicação. O contador informou que não havia o depósito porque o último ano Pedro afastara para prestar serviço militar obrigatório e Júlio César afastara pelo serviço pelo INSS recebendo auxílio doença, comum no código B31. Diante desses fatos confirmados pelos ex-empregados, o contador ponderou que não havia obrigação da empresa depositar o FGTS durante o primeiro ano para ambos. Vamos lá. Sobre a questão retratada, de acordo com a legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Letra A. A sociedade empresária tem razão na justificativa de Júlio, mas está errada quanto a Pedro. Bacana. O Júlio, né? O Júlio foi o cara que se lascou, né? Afastou pela incidência do INSS, tá? Esse realmente ele não recolhe o FGTS para situações de acidente de trabalho. Mas para o serviço militar obrigatório, ele é uma exceção a essa regra, porque o serviço militar obrigatório, o empregador é uma hipótese de suspensão no contrato de trabalho especial, pelo fato de que o empregador não paga o salário, mas é obrigado a recolher o FGTS. É a única situação, tá? Que eu me lembre agora, é a única situação em que o cara é uma hipótese de suspensão no contrato de trabalho, mas o empregador obriga ele a recolher o FGTS. Então você vai ficar atento. Falou conscrito, você lembra, é o cara que está serviço militar obrigatório. Lembra que o conscrito é inalistável, né? Não pode votar e nem pode ser votado. Se ele já tirou o título de eleitor, ele não pode votar e nem pode ser votado. Você já sabe disso, de constitucional. E você sabe que o conscrito também pode receber menos que o salário mínimo. Olha que bacana, né? Bacana. Então, nesse caso, mas ele tem direito ao recolhimento do FGTS. Beleza? Saideira. Considerando grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários, a metalúrgica Multiforte pretende suspender sua produção por 1 mês. O Sindicato dos Empregados da Indústria Metalúrgica contratou você para advogado buscar a melhor solução. Essa aqui nós já matamos, né? Essa aqui seria interessante, a concessão de férias coletivas por 30 dias, né? Nós já matamos essa lá atrás. Beleza? Tranquilo, meus queridas. Ah, que bom que você acertou. Meus queridos. Então vamos encerrar a aula de hoje. E aí nós ficamos... Eu vou encerrar a gravação aqui e aí eu vou falar mais um pouquinho com vocês, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Beleza, galera. Deixa eu fechar aqui.